Olá amigos da Focalize, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E que sexta-feira é essa? Que semana é essa? O mundo continua derramando, deu um breve sinal de recuperação quando foram anunciadas algumas medidas de socorro via bancos centrais, ou seja, com injeção de dinheiro na economia. Houve uma certa animação, vieram dados de que existia uma certa contenção do coronavírus lá na China. Enfim, as informações que nos davam conta até o início de semana é que talvez o bicho não fosse tão feio assim. Particularmente, eu ainda continuo achando que o bicho não é tão feio assim. Mas o fato é que, tendo em vista algumas informações que chegam, principalmente no paralisar de atividades e até onde isso pode levar para a economia real, de fato, né? Qual é a influência dentro das cadeias de suprimento, em especial, os mercados acabam se sentindo desconfortáveis e ativos de risco, evidentemente, são aqueles primeiros a serem liquidados na carteira. E aí o que acontece nos últimos 2 dias? Vamos colocar um gráfico para que vocês visualizem. Nesse momento aqui estamos falando meio-dia alguma coisa da sexta-feira, não sei que dia você vai estar vendo esse vídeo, mas a bolsa nesse instante operando aqui na casa dos 97.900 pontos. Esse aqui é um gráfico diário do Ibovespa. E qual é que é a minha ideia aqui? Mas até onde pode ir esse movimento, né? Na verdade, tudo isso é imprevisível. Qualquer dado que eu for passar aqui vai ser, obviamente, chute. Mas existem algumas ferramentas técnicas que a análise gráfica nos oferece e a gente consegue tentar projetar algumas coisas. Se elas se confirmam depois é outra história. Mas vamos à primeira delas, tá? Essa figura que se formou aqui é um pivô de baixa. O pivô de baixa ou o pivô de alta, o pivô na verdade é um padrão muito poderoso na análise técnica, né? Então quando ele acontece, geralmente ele vem com uma lógica que é a seguinte: imagina essa pernada de baixa, que os investidores se sentiram inseguros e saíram das posições. Aí entram notícias, o mercado começa a achar que ficou legal e tenta recuperar preço. Mas ele vai até um pedaço da queda e não consegue passar determinada barreira, principalmente da média. E aí entra nova pressão vendedora que ultrapassa a mínima anterior. Então isso é um sinal de que realmente a força vendedora entrou com força. E aí, através de uma projeção de Fibonacci, a gente consegue mais ou menos tentar medir a possibilidade de queda disso. E hoje, se formos analisar a expansão de 618, que geralmente acontece em 80% das vezes dá certo, ela projetaria 98.800 pontos. Ou seja, no dia de hoje mesmo, o pivô já cumpriu a expansão de 618. A segunda expansão, que é a expansão de 100%, que está projetada logo aqui abaixo, ela vai até 93.500. E aí eu resolvi fazer um outro exercício, eu peguei um gráfico semanal, vamos colocar o gráfico da semana do Ibov aqui para vocês, e tracei um Fibo desde a última grande queda, que foi na greve dos caminhoneiros, que o índice também caiu próximo de 20%. Então desde lá nós não tínhamos uma queda significativa. Então, para quem entrou depois disso, está tendo seu primeiro grande batismo de fogo, né? Vendo seus ativos caindo 15%, 20%, 30%, até mais do que isso. Isso realmente é um batismo de fogo e provavelmente esse momento aqui não será esquecido pela grande maioria dos investidores que entraram há pouco tempo na bolsa. Vamos traçar um Fibo aqui, ó. E olha lá onde é que vai dar, onde vai dar a posição. Muito próximo daqueles 93.700. 93.700 pontos seria a projeção de Fibonacci do último grande movimento de queda. E se isso acontecer, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu só tirar essas linhas para ficar mais claro aqui para vocês, nós estaremos com 21% de queda. Eu havia num vídeo anterior comentado que muitas vezes, dentro de uma grande tendência de alta, se correções intradiárias de até 15, 20, 10% até é bastante normal, mas podendo chegar até 20% numa correção um pouco mais intensa, como essa que está acontecendo agora, não necessariamente mudam os fundamentos e não necessariamente mudam a trajetória de longo prazo, né?
Então a gente está tendo uma pressão curta agora, baseada principalmente impulsionada pela questão do corona, mas não necessariamente elas trocam os fundamentos. Então o pessoal já começou a me perguntar, tá bom, Berg, mas já é hora de comprar? Já tem algum sinal de que dá para entrar comprando nesse momento? Sinal gráfico não existe, né? Porque se pegarmos, vamos voltar para o gráfico diário aqui, para vocês, deixa eu colocar o gráfico diário, vejam o candle que está sendo formado aqui. Então é um candle, é uma barra de muita força vendedora, com uma projeção de volume inclusive bem acima da média, o que não dá nenhum sinal. Por exemplo, essa figura aqui já seria um sinal um pouco mais forte, um martelo em cima de um suporte que era os 100 mil pontos. Esses 100 mil pontos foram perdidos. Não foram ainda porque o pregão não terminou, né? Ele pode até retomar aqui e se fechar acima dos 100 mil pontos hoje, já seria uma primeira sinalização. Mas digamos que feche do jeito que está aqui. Aí não tem sinalização de compra e pode obedecer aquela projeção até próximo lá dos 94 mil. Mas é aí, né? Não tem sinal gráfico, mas quando você começa a olhar para a realidade de mercado, o que se dizia quando estava em 115 mil, 118, 120 mil? Olha, ainda não está tão cara a bolsa. A bolsa tem projeção de 140 mil. Se eu pegar na média, tudo que eu ouvi de vários analistas, 140 mil era quase que o número de consenso do mercado. Um outro falava 135, um extrapolava 150, um outro maluco até 200 mil pontos, mas vamos falar que 140 era o número de consenso. Ontem a XP soltou um relatório reavaliando a sua posição para 132 mil pontos. Vamos exagerar, vamos para 125 mil pontos, que seja a projeção a partir de agora. Terceiro detalhe, não vai a 120, vai até o topo anterior, 119 mil. Então vamos lá, pessoal, de 94 mil para 119 mil, nós temos 25% de upside possível. Ou seja, simplesmente voltar para onde estávamos até 30 dias atrás, sem efeito de reformas, sem novas projeções de PIB, que 2,5 vem para 2,2, cai para 1,9. Ignora isso. Nós voltávamos simplesmente 30 dias. Então, sob o ponto de vista de fundamento, sob o ponto de vista de visão de longo prazo, essa faixa de 95, 96, 94, aqui não é acertar o da mosca, né? Me parecem ser zonas bastante apetitosas para se ir às compras, independente que possa ainda cair mais um pouco e possa se demorar um pouco mais para que a economia se recupere e que os preços dos ativos se recuperem. Por quê? Porque a empresa, na verdade, ela vale mais do que isso. Ela está sendo precificada abaixo disso nesse momento em função de fatores externos, que é o que a gente está vendo aqui no gráfico. Então, graficamente não tem sinal de compra. Mas quando você olha para a faixa de preços e pela expectativa futura de upside que ainda permanece na visão dos principais analistas, essa região abaixo de 100 mil pontos é uma região que começa a me chamar muito atenção e no linguajar dos mercados a gente começa a salivar, né? Começa a ficar com vontade de ir mais a fundo às compras. Mas o mais importante dessa história toda é que no composto de carteira, a diversificação dos ativos acaba sendo até mais importante do que tudo isso. Por quê? Porque quando você trabalha com diversas caixas, uma caixa de renda fixa, uma caixa de renda variável, uma caixa de moedas, uma caixa de ouro, uma caixa de investimentos no exterior, não interessa quantas caixas você tem, você vai atribuir alguns pesos em cima de cada uma delas e de tempos em tempos você faz uma medida de percentual que cada uma participa. Quando uma descola demais da outra, ou para cima ou para baixo, talvez seja a hora de rebalancear. Isso faz com que você caminhe por esses cenários de uma forma menos traumática. Evidentemente que quem colocou 80%, 90%, até 100% do seu capital em bolsa até 30, 40 dias atrás, está tomando um prejuízo bastante grande nesse momento e deve estar numa situação bastante desconfortável. A gente nunca recomenda fazer isso. Agora, quem trabalha com alocação de recursos e distribui diversas cestas de ativos, esse momento pode inclusive trazer algum tipo de oportunidade. Eu conversava com um cliente investidor de longo prazo meu aqui hoje pela manhã e ele tem uma carteira de ações bastante robusta e ele dizendo, olha, estou gostando demais dessa queda,
porque vai me permitir aumentar mais a posição que eu quero chegar. Ele não chegou na posição que ele queria ainda em ativos de risco, dentro do composto de carteiras que ele tem. Né? Então, para quem começa a ter uma visão realmente de ações para médio e longo prazo, essas quedas não são tão ruins quanto parece. O resumo disso tudo, importante é ter calma, paciência, não tomar nenhuma decisão precipitada. Meu grande amigo Henrique Breda, do Fundo Alasca, que diz, né, talvez seja a hora que os fracos transfiram os recursos para os fortes, né? O pessoal que se desespera e sai vendendo porque está caindo demais, não entende direito o contexto. Eu não falo aqui em gerenciamento de risco no sentido de estopar posições que saíram fora do seu gerenciamento. Tá? Estou falando assim de simplesmente sair porque não está confortável com a volatilidade. Nesse momento poderia até estar cometendo um erro, tá? Porque eu acho bem sinceramente que teremos bons ativos a bons preços muito rápidos para a gente ficar ligado. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, deem um likezinho, podem indicar a gente, notificação. Grupo VIP aqui embaixo para você se inscrever, é importante. Semana passada a gente fez a nossa mentoria aberta, fiz um convite aberto a todo o pessoal da mentoria, justamente para dar uma entendida nesse momento. Foi show de bola, fizemos 1h30 de bate-papo com muitos investidores. É uma hora que a gente se acalma, troca ideia, né? E muitas vezes pode sair com excelentes modelos de investimento. Ok, pessoal? Então clica aqui, te cadastra no grupo e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!